Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos que chegaram depois. Que o Senhor os abençoe e também nos abençoe nesta noite. Quero cumprimentar também aqueles que estão conectados conosco por meio do canal da igreja. Que Deus ele possa então neste momento, assim deseje, nos abençoar, nos alimentar com a sua palavra. E o objetivo de estarmos aqui é unicamente para adorar ao nome do Senhor, para bendizer o seu nome, para prestar a Ele culto, o único Deus poderoso e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma série de mensagens que nós estamos ministrando. Começamos então no domingo passado sobre o livro de Eclesiastes. Então hoje nós vamos falar sobre a busca da humanidade pelo sentido da vida. Então são temas bem relevantes para a nossa vida como cristãos, na compreensão daquilo que Deus é, daquilo que Deus representa na história de toda a humanidade e o seu poder assim é declarado e como também vivenciado na experiência de vida registrada no livro de Eclesiastes pelo rei Salomão, o filho do rei Davi. Então, irmãos, depois de 127 dias que nós, então, vimos praticamente o mundo derreter, entendam bem a expressão, não é, curvado diante de um vírus chinês, que fez com que muitas coisas fossem descobertas na vida. Logicamente que em tudo há um outro lado da face em que nós podemos, então, enxergar coisas que antes nós não tínhamos tantas certezas assim. Mas essa experiência de vida que o mundo vivenciou nos trouxe a ideia e a convicção de que nós sobrevivemos no nosso dia a dia com menos dinheiro. Também nos mostrou que o valor da nossa família é um valor relevante, pois nos obrigou a ficar em casa, a estar mais tempo com os filhos, com os pais, com os nossos familiares, não é? Com exceção daqueles que continuaram nos serviços essenciais na sua rotina normal. Mas também mostrou o quanto nós somos fracos na nossa existência, como nós somos frágeis e que também o dinheiro não compra todas as coisas. Essas coisas foram algumas das que eu pontuei como algo a visualizar diante daquilo que aconteceu no mundo inteiro, né? Diante deste vírus que ainda tem assolado tantas vidas. Podemos então pensar, irmãos, e repensar sobre todos os esforços que nós fizemos para viver e que tantos fizeram para sobreviver, e diante de tal realidade, algo certamente ecoaria na nossa mente. Qual o sentido de fato da nossa vida? Qual é o sentido da vida diante de tantas coisas que foram vivenciadas e que temos então buscado compreender? Então, parece coisa de filósofo, né? E com certeza os filósofos debatem acerca da ideia do sentido da vida, né? Até hoje, muitos encontraram suas respostas, mas é bem verdade que outros simplesmente buscam ainda e não encontraram as reais respostas para tal indagação. Tudo parece então ter sentido quando nós sabemos aquilo que nos motiva, nós não nos encontramos aquilo que motiva as nossas ações, e isso então parece dar sentido à nossa vida, mas existe uma futilidade muito grande por trás desses impulsionadores das nossas vidas. É bem verdade que quando nós então começamos a buscar as razões pelas quais nós trabalhamos, estudamos e casamos, nós temos objetivos que às vezes em si mesmo ele se conclui. E isso então encerra-se um ciclo e de fato não é isso o sentido da nossa vida. Observando então um vídeo de Billy Graham chamado The Cross, ou seja, a cruz, no vídeo ele mostra qual o real sentido da vida. Bem parece papo de religião, não é? Mas de fato não é. Quando então a verdade de que o mundo precisa saber na busca do sentido da sua vida, então ali se encontra naquele vídeo uma mensagem que nos traz de fato a ideia concreta, não é, de que aquilo que o ser humano busca como sentido da sua vida, de fato não estão nas coisas aqui presentes. Está dentro de nós então, irmãos, a vontade pela busca do sentido da nossa vida. É claro que muitos encontram na música o sentido para a sua vida. Outros encontram o lugar, o sentido da sua vida, como também a sua formatura, a sua profissão,
como também o casamento, ou até mesmo encontra nas pessoas sentido para a sua própria vida. A verdade é que o sentido da vida é fácil de ser encontrado quando nós focamos a nossa vida no caminho. E que caminho singular nós estamos nos referindo? De fato, logo, tudo o que realizamos terá um plus de sentido. Quando nós então focamos a nossa vida no caminho, nós vamos vivenciar experiências maravilhosas de felicidade, entendendo que não são de fato as coisas terrenas debaixo do sol que fará sentido para a nossa vida. E quando nós deturpamos este princípio, a vida começa a perder o sentido e muitos adentram num caminho de desespero, de depressão, de angústia e até do suicídio. E, amados irmãos, uma das maiores verdades é que todas as pessoas, elas querem conhecer o sentido da sua própria vida. Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Eu vim aqui fazer o quê? Qual será a minha trajetória? A minha rota será qual? Será que eu estou acertando nas minhas escolhas? Nós, então, como seres humanos, nós fazemos essas perguntas, principalmente na adolescência. Nós queremos encontrar o sentido disso. Por que eu estou? Por que eu estou vivendo? Por que nasci onde nasci? Por que eu sou assim? Então, essas respostas, elas ecoam no nosso coração, na nossa humanidade. E são estas respostas que nós vamos buscar no livro de Eclesiastes, diante de um texto inspirado por Deus, registrado, para que servisse para nós como norte, em busca do sentido do sentido da nossa vida. E diante, irmãos, desta compreensão verdadeira do livro de Eclesiastes, nós encontraremos respostas para a nossa vida, respostas para o universo em que nós vivemos e como também a tudo que está em nossa volta. Então eu queria convidar você a abrir o texto de Eclesiastes e vamos ler os versos 12 até o verso 18. É o finalzinho do primeiro capítulo. Temos aí um bom caminho pela frente, se Deus assim permitir, em que nós vamos mergulhar, né, nessa história, nessa busca pelo sentido da vida, o que é que de fato é correr atrás do vento. Assim, o pregador Salomão, no livro de Eclesiastes, expõe. Então, o texto do livro de Eclesiastes, capítulo 1, versos do 12 até o 18, diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos seus filhos, aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele ilumine nossas mentes para compreender o que é que Salomão quis dizer com estes versos. Santo Deus e grandioso Pai, te pedimos, ó Deus, neste momento, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe na compreensão do texto, da explanação acerca daquilo que o Senhor inspirou Salomão a escrever neste texto. Pai Santo e Eterno, nossa expectativa é que nós sejamos alcançados nesta noite pela Tua palavra, que o nosso coração seja encorajado, seja também esclarecido acerca daquilo que o Senhor reservou para esta noite. No nome de Jesus, assim nós te oramos e nós te agradecemos. Amém.
Amados irmãos, falando como Salomão, o pregador, que é chamado de pregador, né? Aquele que então fala às pessoas, agora descreve então a sua própria experiência dolorosa, não é? À medida em que ele se ocupou com a questão frustrante de tentar descobrir o significado da vida. Então, o rei Salomão, ele tentou, não é? De fato, ele buscou a sua sabedoria, como também a sua experiência, buscou também os prazeres e também o dinheiro. Tudo isso são coisas que nós vamos detalhar durante todo o livro. Então aqui ele começa então a trabalhar a questão da sabedoria, depois das suas experiências pessoais em capítulos mais à frente. Depois vai falar sobre os prazeres do mundo, né, em que ele se envolveu também na sua história e também o seu dinheiro. Então o autor, ele confessou que tudo isso não serviu de nada na sua busca pelo significado da vida. Ele percebeu que não estava mais próximo de encontrar o bem supremo de sua vida naquele momento, que era descobrir o sentido da sua vida. E que, infelizmente, ele ocupou e perdidamente viu que era inconclusivo os seus conceitos descobertos. Então, nos próximos versos, a sua busca, então, começa de verdade, pois, diferente dos 11 primeiros versos que nós falamos, no caso, domingo passado, que são os primeiros versos do capítulo 1, o pregador, então, relata a sua peregrinação, né, em busca do bem maior. Ele busca, então, de forma filosófica, nesse tom filosófico, né, a ideia do que é a vida, daquilo que, então, ele fazendo uma comparação, ele traz um entendimento antecipado do final do livro, quando ele conclui que tudo era correr atrás do vento. E aí, meus irmãos, olhando então para o verso 12, que nós lemos no escopo daquilo que nós vamos, na perícope da nossa pregação, do que nós lemos, então ele agora, ele repete as suas qualificações como uma pessoa capaz de poder ir em busca deste conhecimento, desta descoberta do sentido da vida, sendo ele rei. Então, eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então, observe, queridos, que neste texto, neste verso, ele aponta, então, duas coisas importantes que eu queria destacar para que a gente pudesse, então, ter uma compreensão mais clara deste verso, deste pequeno verso. Ele não apenas se qualifica como rei, mas também ele diz, ele traz uma fala num tom, em um tempo verbal diferente. Ele diz, venho sendo rei, ou seja, ele já é rei vivido já há um certo tempo. Ele não começou o seu reinado quando ele escreveu esse texto. Ele escreveu, alguns historiadores entendem que ele escreveu já no final da sua história de rei, do seu reinado, assim melhor dizendo. Então, estamos falando então de um rei experimentado, vivido e com maturidade, com aquilo que ele vai escrever. Então, depois de uma vida com Deus, de uma vida de declínio na sua vida, pois ele se envolveu com coisas erradas, ele também deixou de adorar a Deus para adorar outros deuses. Isso vai ser muito claro durante toda a trajetória do livro de Eclesiastes. E então ele agora diz, venho sendo rei. Então ele já viveu um bom tempo sendo rei e agora ele faz os seus apontamentos. Mas ele também lembra ao leitor a sua condição de rei, que é algo socialmente relevante, pois ali Salomão, sendo ele uma pessoa de reinado, era uma pessoa de muitas riquezas, de muita fama, de muito conhecimento. Era um homem muito rico, dotado de uma sabedoria inigualável, como também não havia limites para adquirir aquilo que ele bem quisesse. Assim vivia um rei naquele tempo. Isso nos traz, irmãos, uma reflexão muito importante. E a reflexão é, se Salomão, que tinha tudo ao seu favor humanamente falando, logicamente, foi a pessoa que concluiu ser a vida um vapor ou correr atrás do vento, então, como contestar estas afirmativas que ele faz quando ele conclui isso? Aqui nós começamos a entender um pouquinho que não é o dinheiro, o poder ou a fama que dá sentido à nossa vida, ou sentido à vida do ser humano. No versos 13 e verso 14, ele fala agora sobre os seus esforços frustrados, pois ele agora começa a correr e numa vida em busca desse sentido, começa a observar a vida e começa agora a tirar conclusões específicas acerca disso. O verso 13 e o 14 diz assim,
eu apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. O verso 14 diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Amados irmãos, esses versos eles são riquíssimos em conhecimento daquilo que de fato a vida representa. E diante disso aqui, nós temos algumas coisas importantes a compreender e a perguntar a nós mesmos. Observe que, falando de si, Salomão começou então a sua busca sincera pelo sentido da vida. Quando ele diz apliquei o coração, é quando o coração está motivado a alcançar um objetivo específico. Quando nós queremos então alcançar algo, a gente empenha o coração. Então não há nada que nos tire do foco. Quando nós queremos algo, conquistar alguma coisa, nada nos tira do raciocínio de que eu vou lutar por isso aqui. Então, de fato, ele não fez uma pesquisa ou uma busca pelo sentido da vida de forma desprovida de interesse. Não. E não foi somente pro forma, não. Ele fez uma busca de verdade. Ele foi agora, ele empenhou o seu coração em busca disso, e ele está dizendo que a sua busca de conhecimento vinha da essência do seu ser. Ele tinha anseio em alcançar tal objetivo. Deus é maravilhoso, que impulsionou o coração dele para que ele visse com os seus próprios olhos que o que ele era e o que ele tinha não daria sentido à sua própria vida. E, amados irmãos, o rei pregador, ele concentrou então sua mente e disciplinou o seu coração para conhecer o verdadeiro meio da sabedoria. Sabedoria dada essa pelo próprio Deus, quando no relato de 1 Reis, no capítulo 13, o verso 12, o próprio Deus diz assim: um coração sábio e inteligente te darei. E na narrativa de 1 Reis, que é o pano de fundo de Eclesiastes, quando então inicia-se o reinado de Salomão, de fato foi a única coisa que Salomão pediu: Senhor, eu quero sabedoria para conduzir tão grande povo. Eu não quero, em outras palavras, eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero a morte dos meus inimigos, eu quero sabedoria. E esta resposta de Salomão agradou o coração de Deus, de tal forma que Deus disse: eu não somente te darei um coração sábio e inteligente, mas eu vou te dar as outras coisas que você não pediu. Então, a sabedoria que foi empenhada nisso foi de fato essa. Foi uma sabedoria que o texto de Reis também diz que ninguém antes de Salomão teve inteligência tamanha. E nem depois dele haveria de ter alguém tão inteligente como ele, tão sábio. E, queridos amados, daí as perguntas: até onde a sabedoria nos leva? Até onde essa ganância pelo saber, ela nos coloca? Até onde? Salomão tão sábio, um homem tão inteligente, mas quantas mulheres Salomão teve? Isso não é aprovado por Deus. Nunca teve a aprovação de Deus as atitudes erradas que o rei Salomão teve, sendo ele esse homem sábio. Salomão abandonou a adoração a Deus e adorou a outros ídolos. Aliás, aos ídolos, a outros deuses. Tão grande sabedoria, e Salomão adentrou numa viela como essa. Então, até onde a sabedoria nos leva? Ela nos ajuda de fato a conhecer e a adorar ao Senhor Jesus, o nosso Salvador? Será que de fato a tão grande sabedoria, ela também nos guiará por um caminho de vida eterna? Será que a sabedoria que nós tanto às vezes queremos, será que esta sabedoria ela nos ajuda a entender que tudo na nossa vida tem um sentido e importa para nós? Conforme Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Porque todas as coisas é muito amplo. Todas as coisas se incluem coisas boas e coisas ruins. Será que nós temos essa compreensão? A nossa sabedoria nos impulsiona a entender e a concluir isso de fato, de verdade? Sua busca então era também muito mais abrangente, pois então as palavras esquadrinhar, que ele fala no verso 13, esquadrinhar quer dizer examinar minuciosamente. Deus, ele esquadrinha o nosso coração, porque ele examina minuciosamente tudo que tem dentro dele. Assim diz o Salmo 139.
Então ele começa agora a esquadrinhar, de fato, nesse empenho da busca pelo conhecimento e assim informar de todas as coisas, pois indica então a seriedade pelo qual seus esforços foram empenhados em buscar sentido para a sua vida. E meus irmãos, ele queria somente uma coisa: compreender a vida. Não apenas uma parte, mas a vida como um todo. A sua busca era extensa, porque ele queria conhecer tudo, mas era intensa, porque ele queria detalhes de todas as coisas. E meus irmãos, o que Salomão descobriu é o que nós aprenderíamos se dedicássemos a nossa vida a uma busca semelhante pelo conhecimento. Certamente diríamos o mesmo. Aquelas pessoas que vivem muitos anos, seus cabelos brancos, se a gente chega junto e começa a conversar, e a gente começa então a ouvir uma história de altos e de baixos, a gente certamente vai ouvir uma história de avanços e de perdas. E a pessoa certamente, se fosse uma cristã, uma pessoa cristã, certamente, essa pessoa diria a mesma coisa que Salomão disse. E amados irmãos, que serviço enfadonho então Deus impôs aos filhos dos homens para os afligir, assim diz o texto. Isso nos leva, irmãos, ao livro de Gênesis, na narrativa da pós-queda. Depois que o homem pecou com a mulher, e agora Deus então chega para eles e agora impetra uma sentença de vida sobre a terra, de que dali em diante, em outras palavras, eles iriam enfrentar muitas lutas e dificuldades. Eles de fato perderam a conexão com Deus naquele momento. E agora o sentido da vida deles ficou uma coisa muito mais objetiva no que reside em Deus apenas. E a luta aqui seria grandiosa. Meus irmãos, observe que mais cedo ou mais tarde as pessoas acabam se sentindo assim, cansadas, e muitas coisas elas vão entender que deixam as pessoas infelizes. E eu separei aqui alguns pontos para que a gente pudesse pensar um pouco sobre isso. No transcorrer da vida, a gente começa então a olhar e observar que muitas coisas nos deixam infelizes. E por mais esforço que nós façamos, parece que nada adianta. Seja o relacionamento ruim dos nossos pais, que não é uma coisa fácil. Relacionamento é difícil em todos os âmbitos da vida, é desafiador. Comentários rudes de pessoas que fazem a respeito de nós de forma injusta. A gente luta para mudar isso, mas não tem jeito. As pessoas têm um coração ruim. Coisas que não temos, mas que a gente gostaria de ter. Passa na televisão ali a propaganda. Ai, meu Deus, como eu queria esse telefone. Um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo. Ai, como eu queria isso. E a gente passa 1 ano, 2, 3, 10, 20. Outras coisas nos atraem e a gente acaba que aquilo ali ficou perdido no vento. O reconhecimento que acreditamos merecer e nunca recebemos da vida. Eu lutei tanto, estudei tanto, e o que eu tenho é só isso. São coisas que a gente não muda, são coisas que de fato, quando é buscado como um sentido para a nossa vida, se perde. Até mesmo as frustrações ordinárias da vida diária, aquilo do dia a dia, do cotidiano. Todas essas circunstâncias, irmãos, nos deixam infelizes se nós focarmos então nessas coisas, o sentido da nossa vida. A verdade é que o pregador então acabou com as mãos completamente vazias no transcorrer da sua busca pelo sentido da vida debaixo do sol. Mas quando a gente olha para o verso 15, a gente começa então a encontrar nas palavras de Salomão a versão real das coisas. E isso, irmãos, é libertador. Eclesiastes é um texto real, é um texto que é honesto com a gente. Não é aquela coisa ilusionária, bacana, que muitas teologias por aí afora pregam nos seus púlpitos. Que você é um espelho, você é forte, você é potente. Até tem gente que diz que você é o centro de Jesus e que ele fez as coisas pensando em você. Eu olho assim e digo, meu Deus, vá ler Eclesiastes.
que a realidade dos fatos não é isso aí não. E aí, meus irmãos, no verso 15, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que é falta não se pode calcular. Salomão, então, irmãos, ficou frustrado ao descobrir que o cúmulo do conhecimento não o ajudou a resolver o enigma da vida. Há coisas tortas que não se podem endireitar, e o que falta não se pode calcular de forma precisa. Robert Laurie, um escritor, ele escreveu o seguinte: a vida é repleta de paradoxos e anomalias sem solução. Do contrário, é vazia de coisas que poderiam trazer propósito e valor. É justamente por isso que o homem corre atrás do vento, em vez de se conformar que a vida é repleta de paradoxos, ou seja, de contradições e como também de incoerências. Existe muito isso na nossa vida. A vida é um grande paradoxo. E também tem suas anomalias. O que se desvia do que seria normal. O que se desvia do que de fato era para ser. Eu fiz tanto certinho, por que é que mudou? Estava tudo tranquilo, de repente deu errado. A gravidez vinha tudo certinho, de repente, de uma hora para outra, deu errado. Como se explicar isso? A vida é cheia disso. E a gente não pode fugir dessa realidade. Ela é assim. Mas, rapaz, trabalhei a vida inteira, botei o dinheiro na poupança. Veio o plano Collor, levou a metade do meu dinheiro. Fiquei sem. E agora? Quem vai me pagar? Quem vai me ressarcir? Ficou por isso mesmo. Essa é a história do meu pai. Trabalhou uma vida inteira. Quando foi agora descansar, pegou tudo que tinha e botou na poupança. Ainda bem que ele tirou a metade e comprou uma casa, que é a que ele mora hoje. O resto ficou lá. Veio o plano Collor, levou o dinheiro. Zero. Vamos nós agora vender din-din, vender agora coisas da agricultura. Vamos agora sofrer e não ter o que fazer. A vida é assim, é cheia de coisa, cheia de novidades. E a gente precisa, irmãos, ter essa compreensão que a vida é desse jeito. O homem, ele pode ir à lua, mas o voo de uma abelha desafia todas as leis da aerodinâmica. Não é impressionante? O homem voa, o foguetão levando, chega lá sempre na lua. Aí a ciência vai examinar a abelha. Como é que essa abelha voa? É impressionante, incrível. Não tem quem entenda que a abelha não tem aerodinâmica nenhuma. É aquilo gordinho ali, com as asinhas, e vai embora. Não tem explicação. Os cientistas investigam os segredos do átomo, mas eles não conseguem utilizar o poder dos raios. E nem podem armazenar os raios. É uma coisa interessante. Doenças como poliomielite e tuberculose, elas foram muito bem controladas. Mas a gripe comum que a gente pega todas as vezes, não tem solução. Não é incrível essas coisas? Então mesmo, se não conseguirmos entender o sentido da vida, precisamos entender, irmãos, e enfrentar as duas realidades dela. A primeira é que algumas coisas na vida são tortas, e não tem como a gente mudar isso. Não tem como, e são assim. E a tentativa de então transformar o que está torto em ficar aprumado não vai ter condição, não vai ter jeito. É claro que não no sentido de que envolvam atividades criminosas ou morais, né? Essas mudanças elas podem acontecer. Quantos que vivem erradamente e se consertam e se aprumam, se chega a um ponto de equilíbrio que conseguem então se consertar. Mas no sentido de que estão todas distorcidas, que elas então resistem aos nossos esforços em endireitar. Existem muitas coisas na vida que gostaríamos de consertar, mas nós não conseguimos. Quando conseguimos então consertar um capô amassado? Não tem como, tem que ter massa, tem que ter um bocado de coisa para poder ver se conserta. Nunca mais volta ao normal. Nunca mais. Temos discussões em casa. É uma coisa praticamente normal. Para conseguir mudar isso,
é quase impossível. Porque são relacionais as vidas que estão ali, sempre há um pensamento divergente do outro. Conflito na igreja. É coisas que a vida sempre vai trazer, sempre vai ter. É somente mais um. Para se consertar, se ver, trazer tal, mas nunca vai dizer assim, zerou, só na glória. Injustiças no nosso emprego, onde a gente trabalha, onde vocês trabalham, não tem como mexer nisso. Erros cometidos pelo governo são coisas tortas, que não se pode consertar. Nossas próprias falhas morais, dificuldades financeiras, deficiências físicas, e a lista, irmãos, não termina. Se a gente fosse aqui citar coisas tortas da vida e que a gente tenta consertar, não tem como. Há sempre algo na vida que gostaríamos de endireitar ou recuperar sua forma original, ou como então poderíamos endireitá-las ou torcê-las em outra direção. Não há como. A segunda coisa da vida que esse texto nos apresenta é que a vida é como uma conta que nunca fecha, ela se recusa a fechar. Ou seja, 2 mais 2 na matemática é igual a 4. Mas o 2 mais 2 da vida da gente, geralmente não dá 4. O 2 mais 2 às vezes dá 5 e às vezes dá 1. Não fecha. É uma conta que não dá para fechar. Então nós sabemos que sempre algo falta, mas não conseguimos descobrir o que é. E o mesmo fazemos então num ajuste para que a conta ela feche. Lá no fundo sabemos que os números foram manipulados, a gente deu um jeitinho para poder dar certo. A vida é assim, a vida se comporta desta forma, e isso impôs Deus sobre os filhos dos homens. Nós vivemos então mergulhados nisso, para que a gente de fato decida, diante então desse paradoxo, e a gente compreenda que sentido na vida não são nas coisas terrenas. Tudo é falível, é frágil. Hoje tem, amanhã não tem. Tem hoje e amanhã acabou. E não vai ter mais. E vai demorar muito para depois ter de novo. E assim por diante. Então, essa foi a expectativa do pregador. Na sua experiência, né, vivenciada, na sua busca de fracasso. A sabedoria humana, então, não pôde lhe dar respostas para o sentido da sua própria vida. Dos versos 16 até o verso 18, conclusivamente, no texto, nós vamos ver aqui o que é a sabedoria sem Deus. Porque a sabedoria com Deus é uma, a sem Deus é outra. A sem Deus é aquela que a gente mais gosta, porque a gente quer bater no peito e dizer, eu sei, eu fiz, eu consegui, foi eu quem fiz. Eu fui lá e resolvi. A gente tem dificuldade de dizer assim, Deus foi na frente e resolveu por mim. Essa é a grande realidade. Então, nos versos 16 a 18, a gente observa que a sabedoria sem Deus, ela tem seu peso, tem a sua consequência. E Salomão, ele foi muito honesto em trazer, de fato, aquilo que ele percebeu e escreveu, quando disse comigo, eis que me engrandeci. Olha, ele já era rei. E se engrandeceu ainda mais. Ele se engrandeceu, ele achou que era. E sobrepujei, ou seja, eu fui por cima ainda, em sabedoria, a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ele está se achando. No verso 17, então, apliquei o coração, essa palavra apliquei está mais uma vez no verso 13, no iniciozinho, quando ele diz que aplicou o coração, ele repete, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, ou seja, quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza, misericórdia. E aí, queridos, nesse último bloco de versos, do verso 16 até o verso 18, encontramos o desespero existencial de Salomão. E esse desespero de ter então um empenho tanto do seu enfadonho trabalho e de sabedoria, e se convenceu de que nada serviu encontrar o sentido da vida, o deixou então cansado
na sua busca, e ele julgava ser eficiente. Os resultados de suas pesquisas não poderiam ser diferentes. Foram confusos e irritantes. Ou seja, ele ficou chateado e ele não conseguiu concluir, tirar uma conclusão. Ele não conseguiu de forma alguma. Salomão, então, ele continuou sua discussão consigo mesmo, quando ele diz, eu disse comigo, me engrandeci. Ele falou consigo mesmo e então, de forma muito honesta, ele falando sobre a sua sabedoria, sobre o conhecimento, assegurando que havia prestado muita atenção nas informações que ele então conseguiu reunir. Salomão então reuniu essas informações do que qualquer um antes dele em Jerusalém jamais tinha conseguido, e que ele duvidava muito que depois dele conseguiria. Ao fazê-lo, então, ele tomou nota não apenas das informações positivas, mas também das inúteis, das errôneas. Ele fez um levantamento honesto, muito claro, de que a vida não é só o positivismo, mas também tem um lado negativo dela. Tem coisas boas e coisas ruins. Mas, de fato, irmãos, ele não negligenciou nenhuma fonte de informações que pudesse ajudá-lo. Salomão, então, deu 2 razões para as suas conclusões. E ele, de fato, ele disse na primeira de suas razões para as suas conclusões: toda essa massa de informação apenas causou frustração. Isso nos traz a ideia de que muitas pessoas, no nosso até convívio cristão, não se cansam de estuda, conclui, estuda, conclui, estuda, conclui, estuda, conclui, estuda, conclui, estuda. Vira um ídolo de tanto conhecer. Estudar. Ler, estudar. É uma fome por leitura, por saber. Qual é o objetivo? A questão é essa. Pastor, então é errado estudar? É errado saber? Não. Nem é errado saber, nem é errado estudar. Até porque a própria palavra de Deus diz: vocês devem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A grande questão é que o estudo para engrandecimento próprio, o estudo para se gabar diante de pessoas humildes às vezes, de que você é o tal, que você fez isso, que fez aquilo, que tem conhecimento que está estourando pelos miolos da cabeça, isso aí. Qual é o fundamento disso? E ele diz muita coisa nesta expressão, que causou nele foi frustração. Saber tanto conhecimento, se não tiver o Senhor Jesus como centro, irmãos, não adianta. Qual é a motivação disso? Qual é? Porque se eu estudo algo importante para a minha vida, eu preciso compartilhar esse conhecimento para com os outros. E não toda a vida buscar em torno de mim um troféu, ou um diploma na parede, ou coisas desse tipo, com objetivos de apenas engrandecimento próprio. Somente para as pessoas olharem e admirar. Menina, ali é fulano de tal, meu amigo, que estudou em tal. Pronto, só isso. É o ídolo, é a idolatria pelo conhecimento. Isso traz frustração. Não foi então nesta conclusão inovador. Salomão então, ele não foi consistente, não foi então conclusivo, ele não conseguiu, diante de todo o conhecimento e das informações que ele adquiriu. Nenhum padrão claro foi desenvolvido e nenhum exemplo forte se destacou para fornecer orientações seguras quanto ao sentido da vida. Só trouxe confusão e decepção. A segunda coisa que ele então conclui é que a imensidade da informação não forneceu esperança ou alegria à sua vida, mas produziu foi tristeza e loucura. E amados irmãos, como vive melhor a vida quem vive a vida simples? Como vive bem quem vive a vida simples? Eu tive o privilégio de conhecer o irmão Luiz Antônio. Por que privilégio?
Porque ali é o poço da humildade numa pessoa. Analfabeto, que não lia nada, escrevia com muita dificuldade o seu próprio nome. Morava perto da barragem de Buqueirão, próximo a Campina Grande, a barragem que abastece aquela macro-região de Campina Grande. É o maior reservatório de água da Paraíba. Crente da Igreja Batista. E quando ele chegava aqui na primeira Igreja Batista de João Pessoa, sem dizer nada ao pastor Estevão, se o pastor Estevão visse ele chegando, o pastor Estevão cancelava quem tivesse aqui como pregador para ele vir pregar. Porque ele desfrutava de uma coisa que pouca gente tinha. Sabedoria da parte de Deus, vida com Deus. É incrível. Ele dizia assim, vamos ler aqui no Salmo 23, um exemplo, né? Então ele abria a Bíblia assim mais ou menos no meio, que é para as pessoas não perceberem que ele não sabia ler. E aí ele recitava o texto. E as pessoas achavam que ele estava lendo, não estava. E esse homem foi um grande homem, era maravilhoso sentar com ele para conversar. E ele ia na casa do meu pai, lá em Pilar. E eu ficava olhando assim, meu Deus, quanta humildade. Um homem que nem ler, nem escrever sabe. E você vê tanta riqueza numa vida, uma vida simples, dada por Deus. E a gente perguntava, o senhor é triste, irmão Luiz Antônio? De que, meu filho? Eu tenho a melhor coisa do mundo, Jesus na minha vida. Isso aí já é o bastante. Você não acha, não? Eu digo, é realmente. Amém, meu filho. Esse homem morreu. Nos deixou há um tempo atrás. Mas observe, irmãos, se o intelectualismo e a sabedoria fosse a chave para compreender a vida, observe esse conceito. Nossas universidades seriam um oásis de paz e de contentamento. Mas não são. Quem foi que disse? Não é. Não são. Lá tem muita perturbação. Pode ir. Pode dar uma volta honesta lá e conversar com as pessoas que a gente vai ver isso. Então, de fato, irmãos, elas não são isso. Pelo contrário, são ambientes de estresse e de inquietação, de corre-corre, de agonia, prestar conta, de leitura, de exigência. Pronto, isso é o que é as nossas universidades do mundo inteiro. Quanto mais sábio o indivíduo se torna, maior a sua preocupação. Quanto mais conhecimento aquele homem tem, maior a sua tristeza. Porque ele acha que com seu conhecimento ele era para estar muito mais além. E ele não está. Ele começa então a entrar em crise. Por que estudar tanto se meu estudo não me leva a tal lugar? E começa então essa crise existencial. Então Salomão estava usando loucura e estutícia, como normalmente são usadas no Antigo Testamento, para se referir à tola loucura de viver em desobediência a Deus. Ele começa então agora a fazer links agora com a pessoa de Deus, em relação ao conhecimento e com relação à sua sabedoria. Ele começa então agora a começar a ficha cair de que a sabedoria tão buscada e o conhecimento em busca do sentido da vida, desprovido da presença de Deus, é loucura e é tolice. E essa aqui, irmãos, aqui está a essência da vida de um cristão. Viver uma vida rodeada de tudo que você possa imaginar, se não houver a presença do Altíssimo, de que adianta? Eu acho que Moisés, ele sabia claramente isso. Quando Deus queria mandar ele então adiante com o povo, e ele mandava o anjo, ele disse, não, eu não quero o anjo não, Deus. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui, eu não saio nem daqui. Porque ele sabia o peso que tinha a presença de Deus. Se na nossa vida não há presença de Deus, não adianta saber pregar bonito. Não adianta saber cantar bonito. Não adianta tocar os melhores acordes. Não adianta estarmos fazendo algo para o Senhor. Se não há presença de Deus na vida, de que adianta todas as leituras de livros teológicos de uma vida inteira, se aquilo não vai ser frutífero para o reino de Deus? Não adianta. Essa conclusão, essa fichinha começou a cair naquilo que então Salomão começa então a colocar, a trazer como advento, como conhecimento. Então, irmãos, no entanto, quando então completamos
toda a história de Salomão, e lemos e entendemos, é difícil não chegar à conclusão de que ele estudou a loucura um pouco mais fundo demais, porque ele adentrou na loucura também. Ele entrou na maluquice, na tolice de achar que no seu poder e no afã da sua sabedoria ele poderia ir a lugares longes. E ele então se atrapalha na sua trajetória. Como eu disse, parte do pano de fundo do livro de Eclesiastes é o livro de 1 Reis. No capítulo 11, então, Salomão então caiu em tragédia na loucura do pecado. Porque ele achou que ele poderia então conduzir a sua própria vida da melhor forma. E ele se enganou e se atrapalhou na sua trajetória. E amados irmãos, ele se casou com muitas mulheres, adorou a outros ídolos, nós já falamos isso aqui. Ao longo desse processo, então, o homem que possuía tanta sabedoria, aprendeu mais sobre a loucura do que ninguém jamais tinha aprendido. Como diz o doutor Herbert Karl Leopold, teólogo anglicano, a aquisição de sabedoria leva o homem a descobrir muitas coisas perturbadoras que podem impedir fortemente a sua paz de espírito. E meus irmãos, diferente desta sabedoria, vejamos os frutos sobre aqueles que vivem a sabedoria de Deus, ou vivem a sabedoria com a presença de Deus. Uma pessoa, então, irmão, sem nenhuma dúvida, que vive esta sabedoria, que tem Deus nela, é uma pessoa que tem temor a Deus. Eu acho que o primeiro passo da vida com Deus é ser temente a Deus. Porque quando eu vivo de fato este temor a Deus, todas as minhas ações, atitudes e intentos do coração passam agora a ter um comprometimento de agradar a Deus em todas as coisas. Então, o primeiro passo é o temor a Deus. Depois, como consequência, é uma pessoa que sabe se controlar nas suas reações. Sabendo que as ações elas são planejadas e as reações elas são inesperadas. Então, como é que nós reagimos a uma ação que nós não temos conhecimento? Alguém age e como é que você reage? Se eu temo a Deus, eu vou saber me controlar na hora da reação. Isso faz parte de uma vida de sabedoria com Deus. A pessoa que vive essa sabedoria, ela busca ter muito conhecimento, mas que canaliza para o Senhor Jesus. O meu conhecimento vai refletir em quê? No serviço ao Rei dos Reis. Onde é que Deus entra nessa história? Não, porque você vai ter aquilo, vai ter aquilo. Sim, mas e Deus? Tem que haver essa preocupação. Tem que haver isso. Tem que haver essa preocupação. Essa pessoa, ela também está envolvida com a evangelização, em falar desse Deus que vive nela, na sabedoria, buscando as oportunidades que são trazidas a ela, para que com aquela oportunidade possa então falar ou apresentar a pessoa do Senhor Jesus. E meus irmãos, de forma inevitável, essa pessoa, ela se torna uma pessoa abençoada. Essa pessoa se torna uma pessoa que desfruta de uma bênção de Deus que os grandes sábios que vivem na sua sabedoria própria, na sua própria loucura, na sua tolice existencial, na sua riqueza, no seu dinheiro, em tudo quanto a pessoa tem, consegue, bate no peito e diz, olha aí, está vendo? Sou eu que faço, foi eu que fiz, sou eu sou o centro. Uma pessoa que de fato, irmãos, vive o temor de Deus, que vive de fato controlada, que vive de fato buscando conhecimento que redunde na pessoa do Senhor Jesus e que procura então falar dele, é uma pessoa abençoada. E eu vou trazer aqui uma frase aqui, e eu espero que vocês compreendam.
que a pessoa que é temente a Deus é uma pessoa que tem poucas dificuldades financeiras. Pastor, você não sabe o que você está dizendo, que eu sei. Porque a pessoa que teme a Deus, a pessoa vive a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, sabe o quê? Se você tiver o que comer e o que vestir, você é para estar o quê? Satisfeito. Amém? É a mesma palavra que diz assim, olha, a tua morada não é aqui, a tua morada é lá no céu. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas, deixa comigo que eu resolvo. A pessoa, quando não tem esse entendimento, a pessoa agora começa a viver como não pode, e começa agora a viver os grandes apertos da vida. Começa a tomar decisões apostando na sua própria impotência de poder ter alguma coisa. Isso, quando a pessoa teme de fato a Deus, a pessoa procura viver como pode. E isso vai, inevitavelmente, eliminar muitos problemas financeiros. E essa pessoa, desfrutando desta bênção, ela é muito mais admirada pelos conhecidos, porque viver perto de quem é sábio é uma coisa gostosa. É você conviver com alguém que é sábio, é bom, é gostoso de conversar. A pessoa tem conceitos, insights que nos desperta para tanta coisa. E viver de fato esta sabedoria, irmãos, essa pessoa tem as rédeas da família em suas mãos, porque Deus assim permite e abençoa. Tem respeito o respeito dos liderados dessa pessoa que é assim. A pessoa que vive a sabedoria de Deus, ela é então preparada para o ministério. Ela está de fato pronta para defender a sua fé. Ela tem certeza da salvação. Não há dúvida alguma. Quando de fato a pessoa que vive a sabedoria com a presença de Deus. É de fato a pessoa que tem contentamento em Cristo, que vive uma vida simples. Eu não estou dizendo com isso que é pecado a pessoa ter as coisas boas, poder viajar, poder conhecer, não é nada disso. Se Deus proporciona, amém, vai longe. Mas que não seja isso o intento nem o centro da vida. Pronto. Nossa confiança precisa estar centrada nele. Aí nós vamos encontrar sentido na nossa vida. O legado então será abençoado por Deus. Essa pessoa, irmãos, ela nunca busca grandiosamente as coisas, ou gananciosamente as coisas, melhor dizendo. É uma pessoa que vive de fato feliz. E diante então desses conceitos e de tudo aquilo que Salomão falou nesses versos finais do capítulo 1, eu queria concluir a mensagem de hoje, dizendo que o pregador, ele acredita em Deus, é claro, e até menciona o nome de Deus no verso 13. Salomão, ele está relatando aqui a sua experiência pela busca do sentido da vida, mas ele entende as nuances, ou seja, aquilo que está ao redor da pessoa de Deus. E observe, mas ele fez a sua busca espiritual sem a ajuda de Deus. Parece-me que o pregador não orou para ir então em busca do sentido da sua vida, da vida. Ele não consultou as escrituras, não há nenhum relato de que ele tomou esses devidos cuidados para isto fazer. Em vez disso, ele partiu na sua própria busca pelo conhecimento, sem jamais parar para contemplar a majestade de Deus. Parece-me que ficou muito claro isso. Então, se assumirmos uma perspectiva secular, de tentarmos entender o mundo sobre os seus próprios termos, e não sobre os termos de Deus, nunca passaremos, irmãos, de Eclesiastes capítulo 1. Nunca passaremos. Estude toda a filosofia. Pesquise sobre todas as religiões. Faça todos os cursos de aprimoramento pessoal e mesmo assim, nós acabaremos em frustração e vexação. Ou seja, vexame. Não há fruto conclusivo. A razão humana só pode nos levar até certo ponto. E é por isso que Deus diz
porque não devemos nos gloriar na nossa própria sabedoria. No livro de Jeremias, no capítulo 9, os versos 23 e 24, o Senhor, nosso Deus, Ele fala isso, que nós não devemos, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Está escrito isso. O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E aí, meus irmãos, em suma, nada faz sentido e tudo inutilidade, é correr de fato atrás do vento. Observe que a nossa vida diária é uma vida de muito trabalho, e tem que ser, porque a palavra de Deus diz: quem não quiser trabalhar, também não coma. Existem responsabilidades, e para quem é preguiçoso, a palavra de Deus também diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então a gente tem que trabalhar, lógico, faz parte. Mas a gente se mergulha tanto nisso e começa então uma vida de correria, sem tempo para nada, nem para Deus, às vezes. E aí começa agora então uma trajetória de tolice. Porque eu trabalho, porque Deus me deu saúde e me deu a oportunidade e o conhecimento para fazer aquilo. Mas eu não tenho mais tempo para Deus. Isso não é ser sábio. Isso é ser tolo. E trabalha 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Se aposentou. E a vivência com o Deus se resumiu a isso aqui. E no final tu enricou? Não, me aposentei com salário mínimo. Foi? De que valeu? Foi correr atrás do vento. E aí acumula-se então capital na busca enfadonha da sua luta, sem olhar para o Senhor, tantas coisas inúteis, que é o que nos move no dia a dia, que nos faz então levantar da cama logo cedo, e aí a gente pergunta qual é o sentido de tudo isso. A resposta é nenhum. Não teremos, irmãos, paz permanente nisso. Nunca, pois, a paz se encontra em Cristo. Nunca em coisas rotineiras, que nós fazemos diariamente, sem propósito algum, haverá propósito. Ou conclusivamente, propósito conclusivo. Nossa vocação, nosso chamado em tudo que nós fazemos, precisamos então compreender que o sentido de tudo isso se concentra na pessoa do Senhor Jesus. O propósito de Cristo era a cruz. O propósito dele era esse. O alvo dele era esse. E esse alvo havia um objetivo eterno. Não se concluía apenas na cruz. Não era ir para a cruz por ir, não. Mas é que a ida dele à cruz abriria agora uma era eterna de acolhimento aos filhos de Deus que o receberam e que há proposta então para uma vida eterna com ele. Mas havia de fato este objetivo, ele veio para isso. E isto que fazia era como o cumprimento então do objetivo supremo. Devemos então seguir este exemplo. Se o nosso fim é Cristo, se o nosso chamado é para Cristo e é por Cristo, tudo o que fazemos deve estar relacionado a quem? A Ele. Senão a nossa vida fica sem sentido. Então você trabalha, o seu sentido precisa ser Cristo. Você estuda, o seu conhecimento deve apontar para Cristo. Aquilo que nós somos intelectualmente deve apontar para Cristo. Objetivamente, creio que a vida não teria sentido, irmão, se existirmos apenas para sermos explorados, alienados, capitalizados para sobreviver. Precisamos então agradecer a Deus pela sua misericórdia, por Ele ser então o sentido da nossa vida. E o fim é esse. O fim é a eternidade, é algo que não tem fim. De fato, dirigido a Ele, este é o sentido da vida. Que na busca então por este sentido, sem Ele como presente, ou sem a presença dEle nessa busca, nós não vamos encontrar sentido para a nossa vida. E isso, irmãos, tem conotações práticas para mim e para você. Quando nós então encontramos algo na vida que não é Cristo, como sentido da nossa vida, nós vamos se frustrar.
nós vamos ter cada vez mais pessoas entristecidas, desinteressadas, pessoas que de fato começam então a se desanimar, porque a gente tirou do alvo Cristo, que é quem dá sentido à nossa vida. Algo nos preocupa bastante, nós como pastores, e aqueles que me escutarem aqui podem comprovar. Este efeito covidiano que assolou a humanidade nos trará uma nova perspectiva quanto à igreja. De fato, as pessoas agora se acomodam dentro das suas próprias casas, porque o culto é transmitido pela internet, e agora há uma desconfiança que as pessoas começarão a perder o interesse pelo ajuntamento dos santos. E isso é danoso para a nossa vida como cristãos. Igreja não é isso. Igreja é o ajuntamento dos santos. Então há de fato esta preocupação. Não é só minha, eu faço parte de um grupo de pastores e nas nossas conversas a gente tem tido a mesma preocupação. Igrejas grandiosas com 400 membros, que disponibilizou 120 cadeiras, só estão ocupadas com 30 pessoas, 40 pessoas. Isto é preocupante. E isso começa então a trazer para nós uma desconfiança, não há nada conclusivo ainda. Mas começa então a trazer a ideia de que antes da pandemia o ajuntamento era por qual razão? Era por quê? Dada as exceções, não é? De crianças que não podem ainda pelas autoridades frequentar a igreja, pessoas com a idade mais elevada ou gente de risco, claro. A gente sabe das exceções. Mas e o restante do povo? Será que é todo mundo doente, de risco? E a gente começa a se preocupar com isso, irmãos. Porque diante de um texto como esse aqui, o que de fato é o sentido da vida para as pessoas? Será que elas descobriram que podem ser sem estar? Será que existe igreja virtual mesmo? Será que existe amparo bíblico para esta possível realidade de que eu posso ser crente em casa? Isso aí é um adendo para que eu e você comecem então a entender, a compreender algumas coisas desse novo tempo que se aproxima, ou melhor dizendo, que nós já estamos vivenciando. Hoje os deliveries estão aí com toda, não é? As pessoas agora não precisam mais sair de casa para comprar coisas, assim, alguns gêneros. E isso começa então a atingir a igreja de Cristo. E alguns conceitos errôneos começam então a ser construídos na mente, no imaginário. Porque as pessoas andam de coletivo com alguém sentado do lado. As pessoas vão ao banco numa fila quilométrica, que roda dentro do banco 30 vezes e ninguém adoece. Mas se disser assim, vamos para a igreja. Ah, pastor, para a igreja eu não vou não, porque para a igreja eu tenho medo. E é. Então se você tem medo de vir para a igreja, não é? Era para ter medo de andar no ônibus, de ir à feira, ir ao supermercado, à farmácia. Era para ter esses medos todinhos também. Ou seja, ficar em casa. Tá total, 100%, tolerância zero de saída. E no fim das contas, a gente começa então, diante de uma explanação como essa, do verdadeiro sentido da vida, a gente começa então agora a fazer perguntas. Qual é o sentido da nossa vida? Qual o sentido? O que é que nós objetivamos como sentido da vida? É de fato Cristo? Ou são as nossas conveniências ou uma outra coisa qualquer? Então, amados, a vida, ela tem um sentido maravilhoso, espetacular. Precisamos então levar este sentimento de vida para outras pessoas, para que elas vejam que a vida tem sim um sentido esplêndido, grandioso, maravilhoso, abençoador. Mas que tudo que existe na terra, no mundo, quer unicamente então adorar ao Senhor e não outras coisas materiais quaisquer. Que um dia nós estaremos com Ele na glória eternamente, porque dele
e por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo vem dEle, é por Ele e é para Ele. E é isso o sentido objetivado das Escrituras, que apresentam um Deus que se revelou e trouxe em Eclesiastes os dois lados da moeda. O lado humano da busca pela sua própria existência, como também o outro lado. O lado de que sem Ele é vapor. Sem Ele é tudo perdido. O mundo é falido. O mundo que nós vivemos é quebrado. Não tem como consertar. O pecado fez isso. Mas a morada celestial, ela é plena. Ela é perfeita. Nela haverá gozo pleno. Haverá de fato alegria incessante, onde o sentido de fato se apresenta como Cristo, o Salvador das nossas vidas. Assim, irmãos, a nossa aflição atual, ela não durará para sempre. Observe isso. A nossa vida aqui, ela é passageira. Hoje à tarde eu, na internet, recebi uma informação de que um dos nossos deputados estaduais morreu, andando num jet ski. Estava bem demais de saúde, um homem novo, um homem bem de saúde, passeando no açude, não sei por lado de onde foi, e de repente ele teve um mal súbito, e a sua lancha se desgovernou e ele morreu. Está vendo como são as coisas? A gente achava que estava tudo bem. De repente, ficou tudo mal. E aquilo que era sentido para a nossa vida, onde está? Logo os nossos sofrimentos passarão aqui, porque esse tempo está passível de acabar. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, e nós então iremos para os braços daquele que é o sentido para a nossa vida. Estaremos então com o Senhor Jesus para sempre. E nós encontraremos nele, somente na pessoa dele, a resposta certa para todas as nossas perguntas. Onde reside plenamente o sentido para a minha vida e para a sua vida. Que nós pensemos nisso, irmãos. A nossa vida não é o casamento, a nossa vida não é a empresa, não é o emprego. A nossa vida não é a nossa saúde, nem é nossos amigos que dizem que é melhor do que dinheiro na caixa. É melhor ter amigo na praça do que dinheiro na caixa. Tudo bem, eu até concordo em partes, mas não pode ser o sentido para a nossa vida. O sentido na vida não é a riqueza de um possível prêmio na loteria, de uma aplicação afortunada numa aplicação financeira. Nem é numa casa maravilhosa à beira do mar, ou numa fazenda, ou seja lá onde for. A nossa vida não é, o sentido dela não é o conhecimento, não é o doutorado, pós-doutorado. Eu não sei nem se existe pós-doutorado. Reticências, doutorado, inteligência lá para cima. Não é isso não. A nossa esperança é o Senhor. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.